Olá, aqui é a Luana do Market Minds. Você alguma vez já pensou em desistir de ser trader? Já se pegou falando, caraca, isso é muito difícil, isso não é pra mim, é impossível, ninguém ganha dinheiro com isso? Ou então, sei lá, pode até ter gente que ganha, mas eu não consigo, eu vou desistir. Algum dia você já pensou em desistir de ser trader? Se a sua resposta for sim, Luana, eu já pensei em desistir, esse vídeo é para você. Não sei se você sabe, mas eu tenho um quadro de entrevistas no meu canal do YouTube que se chama Book Aberto, onde eu entrevisto vários traders bem-sucedidos, que já atingiram aí o objetivo que você quer atingir. E uma das perguntas que eu sempre faço é essa: você já pensou em desistir do mercado financeiro, de ser trader durante a sua trajetória? E é praticamente unânime a resposta de que sim, já pensei em desistir, mas continuei. Tem muitos que até me dizem, não, nunca pensei em desistir. Mas sinceramente, eu duvido. Eu duvido que o cara que é bem sucedido como trader hoje, em algum momento, não tenha pensado em desistir. Não tenha dito a si mesmo, cara, não dá. Cheguei no meu limite, não dá. Daqui eu não passo. Vou desistir. Eu duvido que depois de uma grande perda, de um grande dia de loss, essa pessoa não tenha pensado isso, não tenha passado esse pensamento pela cabeça. E a grande questão é o quanto que esses pensamentos, essa vontade de desistir, ela impacta na sua vida e impacta na sua capacidade de operar, de performar bem no mercado. Mas a gente vai falar disso mais para adiante. A grande questão nesse momento é: por que você deve assistir esse vídeo? Porque talvez nesse momento você esteja passando por uma fase boa no mercado, aquela fase que você enxerga a sua evolução, que você enxerga os resultados financeiros positivos, mas talvez você esteja numa fase ruim, passando por uma fase difícil. Espero que não, sinceramente espero que você esteja indo muito bem no mercado, mas pode ser que não. Ou então pode ser que amanhã ou depois você enfrente uma grande dificuldade. Talvez quando você for aumentar a sua mão, operar mais pesado, ou então que você queira, sei lá, levar o seu trade para outro nível, ou então que você perceba que o mercado mudou e a sua técnica e a sua estratégia já não funciona mais. E aí talvez você entre numa fase difícil e essa vontade, esse pensamento, essa questão de querer desistir vem à tona novamente. E o que eu quero te ensinar hoje, nesse vídeo, nessa aula, é o que você deve pensar, como que você deve agir, o que você deve fazer quando você estiver pensando em desistir. Então acompanha, assiste essa aula até o final para você aprender como reagir, como lidar, porque somos seres humanos e é bem provável, é bem possível que essas fases ruins ocorram e que talvez você pense em desistir. Vamos a um fato inicial muito importante. Se você já pensou em desistir de ser trader em algum momento, em algum dia, é porque você já passou da fase inicial do deslumbre, de achar que é fácil, que é rápido, de cair na realidade talvez, né? Não sei como você chegou no mercado financeiro, não sei qual foi o sonho de facilidade que te venderam, mas a gente bem sabe que na atualidade, com tanto marketing, não estou falando mal do marketing, adoro marketing e é necessário sim, mas com tantas às vezes propaganda enganosa, as pessoas mal intencionadas, tem sim muito vendedor de sonho, vendendo uma ilusão de que mercado financeiro, de que ser trader é fácil, de que venha em poucos meses você vai estar ganhando muito mais do que no seu atual emprego e coisas do gênero. Se você já pensou em desistir, muito provavelmente você já passou dessa fase, dessa ilusão inicial de achar que é rápido, que é fácil, e você já está pronto para encarar o mercado financeiro de frente à verdade que é muito possível ser trader, viver do day trade, viver do mercado financeiro, mas não é rápido, pelo menos na maioria expressiva dos casos. E também não é fácil. Não é complexo, mas não é fácil porque envolve vários fatores. Mas ok, agora que você já passou desse deslumbre inicial, a gente pode encarar de frente e eu posso te falar
quando que você pensa em desistir, né? Quando que isso ocorre? Talvez você se identifique com essas situações e principalmente como lidar, o que fazer nessas situações. Então vamos lá. Quando que alguém pensa em desistir do day trade, desistir do mercado financeiro? É óbvio que quando ela está tendo resultado financeiro negativo. É óbvio que quando ela está perdendo dinheiro. Afinal de contas, ninguém pensa em desistir de algo quando está ganhando, quando está tendo resultados positivos, não é mesmo? Isso é completamente óbvio. E eu conheço muitas pessoas que basta um simples dia de loss, de stop, que já vem todo esse pensamento do tipo, isso não dá certo, ninguém ganha dinheiro com isso, não é possível, isso não é para mim, só eu que não consigo, e todo esse blá 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 que chove dentro da sua cabeça. Inclusive, eu lembrei agora de uma das entrevistas do Book Aberto, que eu fiz, né, a pergunta para o entrevistado, você já pensou em desistir? E a resposta da pessoa foi, todos os dias, Luana, todos os dias que eu perdia dinheiro eu pensava em desistir do mercado. Pois e aí, você se identifica com isso? Quando você perde dinheiro, ou numa semana que você está indo mal, num mês que você está indo mal, você pensa, cara, vou desistir, chega, isso não é para mim, ninguém ganha dinheiro com isso. Você começa a duvidar, questionar a sua técnica, questionar a estratégia, questionar o trader mestre que você segue, começa a questionar tudo. Parece que nada funciona. Na verdade, muitas vezes você está tentando encontrar justificativas para fazer uma transferência de responsabilidade. Mas isso é tema para outra aula. Vamos voltar para o quando você pensa em desistir. Primeiro, é óbvio, quando você está perdendo dinheiro, quando você se esforça, você se dedica, você coloca muitas horas do seu tempo, da sua energia e você não vê resultado positivo, você não ganha dinheiro. Aí você se frustra e você pensa em desistir. Mas muitas e muitas vezes, isso nem precisa estar acontecendo no longo prazo, no médio prazo, sabe? Às vezes você está num mês positivo, você está ganhando dinheiro naquele mês, mas aí por conta de um dia de loss, ou de 2 dias, né? E às vezes você nem devolveu para o mercado tudo que você ganhou, você só foi 2 dias de stop dentro do plano, seguindo o planejado ainda, dentro da disciplina. Mas aí você já começa a duvidar, já começa a querer desistir, achar que não vai conseguir, que não, né, que ninguém ganha dinheiro, que não vai fechar o mês, que vai devolver tudo para o mercado. E aí você já pensa, entre aspas, em desistir. E é engraçado porque isso aconteceu há pouco tempo agora com um dos meus alunos do treinamento Trader MMA. A gente estava fazendo um trabalho que eu propus algumas coisas para ele, de operar com a mão menor, de se permitir fazer diferente algumas coisas, e ele estipulou uma meta para o mês, uma meta financeira. Não lembro exatamente o valor, mas vamos dizer que fosse, sei lá, R$2.000. E aí estava chegando no final do mês, ele já tinha feito, acho que uns 1.600, vamos supor. E aí ele teve um dia que ele saiu meio que no 0 a 0, depois ele teve 2 dias que ele perdeu dinheiro, mas estopou dentro do plano dele ali, que era R$200 no dia. E aí, olha só, ele já começou a vir todo esse questionamento. Ele ainda estava no positivo, tipo, ele estava com, sei lá, 1.200, R$1.400, 1.200, R$1.200 positivo naquele mês. E tipo assim, ainda tinha alguns dias até o final do mês. Ia ficar um pouco mais difícil dele bater aquela meta de R$2.000. Mas, cara, muito provável, ele ia fechar o mês no positivo, sim. Na verdade, mesmo que ele perdesse todos os pregões ainda até o final daquele mês, ele ainda ia sair no positivo. Claro, se perdesse dentro do plano, né? Ele ainda ia sair no positivo. E ele já veio conversar comigo. Poxa, Luana, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que não dá certo pra mim, olha o que eu tô fazendo. Aí eu falei pra ele, cara, olha só, você tá vindo de um excelente mês, né? Você tá perto de bater a sua meta, e mesmo assim, se não bater a sua meta, ok, estamos falando de renda variável, né? E renda variável já pressupõe isso, por mais que a gente estabeleça uma meta, não quer dizer que realmente vai ser aquele valor fixo, né? Não é salário, não é CLT, não é funcionalismo público que você tem o salário certo, fixo no final do mês. E eu falei, cara, olha só, você tá vindo de um mês ótimo. Você já provou para você mesmo que você consegue, que você sabe operar, né? Você já entende a técnica, entende a estratégia, tá controlando o seu emocional, tá tendo disciplina de parar de operar quando deve, no gain, no loss. Agora, por causa de 2 dias que você não bateu a meta, você vai pensar em desistir? Olha o que você está construindo, olha o que você já construiu ao longo desse mês, olha onde você já chegou. Falei, mesmo que você pare de operar hoje e só volte no mês que vem, cara, você tirou o dinheiro do mercado, você é um vitorioso, você conseguiu. Enfim, aí a pessoa
entendeu? Conseguiu mudar a visão dela. Mas o que eu quero dizer para você com isso é que muitas vezes o resultado, ele não precisa nem estar sendo tão ruim para esses pensamentos, essa vontade, né, de achar que não dá certo, que não vai dar certo e querer desistir aparecer. Por isso que a gente tem que prestar atenção e tem que ter cuidado com esses pensamentos e por isso que você tem que saber muito bem como agir e o que fazer, que é o que eu vou te passar daqui a pouquinho, que foi, entre aspas, o que eu fiz com esse aluno no treinamento Trader MMA. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que essa vontade de desistir, esses pensamentos, essa frustração, ela ocorre quando tem um gap, e você que é da análise técnica sabe muito bem do que eu estou falando, quando tem um gap muito grande entre expectativa e realidade. Quando você estipula uma meta, um objetivo, quando você gera expectativas muito altas em relação ao seu resultado, ao resultado financeiro e em relação à velocidade de obter esses resultados, isso muitas vezes gera uma frustração muito grande. E aí essa frustração que traz essa vontade de desistir, esse desânimo, esses questionamentos todos que sugam a sua energia e te impedem de dar o seu melhor no mercado financeiro. Então por isso que a gente tem que cuidar e tem que procurar alinhar essa questão de expectativas versus realidade. Expectativa é o quanto que eu quero tirar do mercado agora, né? Qual que é a minha meta, o meu objetivo, e a realidade é, eu tenho condições técnicas, emocionais, psicológicas, financeiras de ir em busca desse resultado neste momento? Isso é alinhar expectativas com realidades. E esse é o primeiro ponto para a gente começar a trabalhar e combater essa questão de querer desistir, desses pensamentos que nos atordoam num dia de loss. Então vamos lá. Antes de você desistir, ou da próxima vez que esse pensamento for passar pela sua cabeça, eu quero que você preste atenção e reflita sobre esses 4 tópicos, 4 fatores que eu vou trazer para você agora. O primeiro deles é, você precisa se fazer a pergunta certa. E qual é a pergunta certa, Luana? A pergunta certa de você se fazer quando você estiver pensando em desistir é: eu já dei o meu melhor nisso? Você acredita que realmente você já deu o melhor de você para ser trader? O máximo, a melhor parte? Se a sua resposta for não, desistir não vai te trazer tranquilidade. Porque se a sua resposta for não, Luana, eu acho que eu não dei o meu máximo, o meu melhor, vai sempre ficar a pulguinha atrás da orelha, sabe? Sabe a pulguinha do C? Se eu tivesse feito um pouco mais, se eu tivesse me dedicado um pouco mais, feito um pouquinho mais de replay, feito um novo curso, estudado um pouco mais, se, talvez só se, um mês eu tivesse realmente levado a sério, encarado com profissionalismo, respeitado o mês inteiro a minha disciplina, se você não deu o seu melhor ainda e for desistir, vai ficar essa pulguinha atrás da orelha. E toda vez que você estiver se confrontando com alguma situação difícil da sua área, na área que você trabalha ou em outra área da sua vida, você vai pensar, se eu tivesse sido trader, se eu tivesse me esforçado um pouco mais para ser um trader bem-sucedido. E você quer conviver com isso? Será que você vai conseguir conviver com isso? Eu, sinceramente, não consigo. E aí eu te trago um exemplo da minha vida. Não sei se você sabe, mas eu sou engenheira agrônoma de formação. Eu sou aquela pessoa que fez faculdade, pós-graduação, especialização, fez mestrado, estudou para concurso público, passou em vários concursos públicos para descobrir que não era nada disso que eu queria. Mas aprendi muito nesse processo, né? E uma das coisas que eu aprendi, uma das grandes lições foi isso. Eu não consigo conviver com a ideia de saber que eu poderia ter me esforçado mais. E aí eu vou te contar o que aconteceu na minha vida. Na época que eu estava estudando para concurso, tinha um concurso que era tipo o top da minha área, da agronomia, que era Fiscal Federal Agropecuário. E eu queria isso, assim, mas eu queria isso com todas as minhas forças na época. Eu via total sentido naquilo, eu amava a profissão. Eu realmente queria, com todas as minhas forças, com todas as células do meu corpo, eu queria ser fiscal federal agropecuário, naquela época, né? E aí abriu o tal do concurso, antes mesmo de abrir o concurso, eu já estava estudando para ele. Abriu o concurso, o edital do concurso, e eu comecei a estudar ainda mais.
estudava, estudava, estudava ainda mais. Tipo assim, eu estudei o máximo que eu pude. Tudo que eu pude. Fiz uma preparação assim, ó, magnífica. Tá? E eu não tinha muito tempo aí de concurseira, né? Quem é desse universo, já passou por isso, sabe que esses concursos super concorridos, tem gente que, sei lá, faz 2, 3, 4 vezes até passar, né? Era o meu primeiro. Primeiro para esse cargo, eu já tinha feito outro antes dele. E a grande questão é, eu dei o meu melhor para estudar para aquela prova. Eu realmente dei o meu melhor. Eu estudei tudo que eu podia. Eu tenho a consciência plena, tranquila. Em nenhum momento eu me questionei. E se eu tivesse estudado uma hora a mais? Se eu tivesse deixado de sair? Olha que eu deixei várias vezes de sair, mas se eu tivesse lido mais, se eu tivesse feito mais redação, se. Não passou isso pela minha cabeça. Porque eu tinha a total certeza de que eu tinha dado o meu melhor. Bom, moral da história, como você já deve estar imaginando, eu não passei na prova. Eu não passei na prova. Eu fiz na época para Florianópolis, eram 3 vagas e eu fiquei em 6º lugar. Em 6º lugar. Se eu tivesse escolhido, sei lá, quase todas as capitais do Brasil, que era na época para as capitais, não tinha outras cidades também, não era só capitais. Mas se eu tivesse escolhido qualquer outra cidade, tirando o Rio e São Paulo, eu teria passado. Mas para Floripa eu não passei. Mas eu queria Floripa, era o que fazia sentido para mim. Queria Florianópolis, capital de Santa Catarina, meu lindo estado maravilhoso. E a grande questão é, eu não passei. É claro que eu fiquei muito triste, que eu chorei, enfim, eu era mais nova, até muitas coisas não entendia, né? Óbvio que eu fiquei muito triste. Mas eu tinha uma sensação tranquila, porque a sensação que eu tinha era, não era para ser para mim. Por quê? Porque eu dei o meu máximo, o meu melhor, não tinha como eu ter feito mais. Então eu não podia desistir. Né? Eu continuei fazendo concursos públicos, passei em outro, comecei a trabalhar, e aí eu descobri que nada daquilo, daquele universo, né, daquela profissão fazia sentido para mim. Mas a grande questão, a lição que ficou para mim, é essa de me questionar se eu, antes de eu desistir de alguma coisa, me questionar se eu já dei o meu melhor para isso. Se eu não dei o meu melhor, para mim não faz sentido. E eu acho que é isso que você precisa se questionar antes de pensar em desistir de ser trader. Você realmente já deu o seu melhor? E aí você vai me responder: acho que não, Luana. Então, a partir de agora, comece a dar o seu melhor. Porque só assim você vai saber se isso é para você. Só assim você vai saber se você realmente vai conseguir fazer dar certo. Outro aspecto que você precisa refletir quando você tiver com vontade ou passar aquele pensamento de desistir na sua cabeça é se você tem uma visão de médio, principalmente de longo prazo, para o day trade, para o mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? Talvez você seja formado, talvez você tenha outra profissão, ou então se não, desde o início você está dedicado a ser trader, desde lá dos seus 18, 20 anos, não fez outra faculdade, está 100% focado no mercado, você já conhece outras pessoas, conhece outras profissões e sabe como é a carreira de um profissional. Mas eu tenho quase certeza que grande parte de vocês que estão me assistindo tem outra profissão, ou já tiveram. E aí você tem a consciência, você sabe que em todas as outras profissões existe uma carreira. Você faz uma faculdade ou um curso profissionalizante, enfim. Você realmente se forma, tem curso de formação para atuar nessa área, para ter essa profissão. E aí depois, e isso já são alguns anos, né? Se for um curso profissionalizante, é 1 ano, 2 anos aí. Se for uma faculdade, 4, 5, 6 anos. E muitas vezes ainda tem especialização, pós-mestrado, doutorado e muito mais. E aí, depois disso, você vai para o mercado de trabalho. E aí você vai começar a realmente ganhar experiência e trabalhar. E quando você começa a trabalhar, a não ser que você passe num concurso público de cara para juiz, promotor ou um concurso de alto escalão na sua área, você vai começar muitas vezes numa empresa como estagiário. Ou então, né, um nível mais baixo. E aí você vai adquirindo a experiência, vai colocando o seu conhecimento teórico em prática. E eu tinha um professor da faculdade que ele dizia que o que a gente aprende na faculdade é só 20% do que a gente vai usar em campo, que todos os outros 80% você tem que aprender na prática. Mas então, aí você vai para a prática, realmente começa a trabalhar, né? Vai para o campo de batalha, enfrenta aí e começa a sua vida profissional.
E aí, se você estiver dentro de uma empresa, você tem a possibilidade talvez de ir crescendo de cargo. Começa como estagiário e vai indo aí para, depois é efetivado, depois você vai para coordenador de uma equipe, depois você sobe a diretor, enfim. E lá se vão quantos anos de carreira? Até você chegar aí a talvez CEO de uma empresa, ou então até você chegar a um alto cargo, vão-se muitos anos. Talvez vão 15 anos, eu já conheço várias histórias. E aí, por que quando a gente está falando de mercado financeiro, você quer esses mesmos resultados financeiros ou esse mesmo sucesso profissional em 10% desse tempo, em menos de 2 anos? O que te leva a crer que no mercado financeiro é tão diferente assim? É claro que sim, você pode ter bons resultados num período de tempo menor. Você não precisa de 15 anos para ter um sucesso realmente no mercado. Mas também não é assim que você não vai precisar passar por uma formação, que você não vai passar, que você não vai começar como estagiário, o estagiário da sua própria empresa de trading. E aí vai ir crescendo, fazendo um plano de carreira, percorrendo esses vários estágios. Então, quando você pensar em desistir, você tem que analisar nesse seu plano de carreira em qual nível que você estaria. Pela experiência que você já tem, pelo quanto você já estudou e se dedicou, pelas suas horas de tela e principalmente pelo tempo que você encara o mercado com profissionalismo, porque isso é uma grande diferença. Uma coisa é o tempo de tela que você tem entre boletar, outra coisa é o tempo que você encara realmente com profissionalismo. Então, quando você estiver pensando em desistir, pensa nisso. Em qual estágio que eu estou? E se eu estivesse no mercado corporativo? Se eu estivesse me formando como um advogado, como um médico, como um professor, como um dentista, como um administrador, em qual fase eu estaria? E aí, eu iria desistir por estar agora sendo recém-efetivado quando o meu objetivo final é ser um CEO? Pensa nisso e leva isso em consideração. Outro aspecto para você refletir quando estiver pensando em desistir, isso passar pela sua cabeça, é se você realmente tem instalado em você a crença da capacidade. Você precisa sim acreditar que é possível ganhar dinheiro, que é possível viver bem, que é possível ser trader, ser profissional trader e ser bem-sucedido dessa forma. Você precisa acreditar. Se você não acreditar, não tem jeito, você não vai conseguir. Se você não acreditar, é impossível que você consiga. Então você precisa acreditar. E para acreditar, nada melhor do que dizer a si mesmo: se tem uma pessoa, um ser humano na face da Terra que consegue viver de mercado, eu também consigo. E se você tem alguma dúvida de que existem pessoas que vivem exclusivamente no mercado, que não vendem curso e tudo mais, eu convido você a dar uma olhadinha lá no Book Aberto, no quadro de entrevistas lá no canal do YouTube, que tem várias entrevistas com traders de verdade, que nem são famosos, que não estão nas mídias sociais aí, que vivem do mercado. E aí você vai poder dizer para você mesmo: bacana, tem gente que consegue, então eu também consigo. E no momento que você diz eu também consigo, aí você consegue trabalhar os aspectos que você precisa para também conseguir. Mas o primeiro passo é acreditar. Se você não acredita, não tem como ir adiante. E lembre-se sempre que a sua vontade de vencer, ela tem que ser muito maior do que o seu desejo de desistir porque está difícil. A sua vontade de vencer, ela tem que ser gigante. Ela tem que vir dentro de você como algo sentimental, como algo impactante. A vontade de vencer tem que ser muito maior do que o desejo de desistir. E você tem que dizer a você mesmo, não é... Você tem que abolir a frase, eu vou tentar. Não é eu vou tentar. A frase que você precisa dizer a si mesmo é: eu vou fazer dar certo. Porque isso puxa a responsabilização para você, e aí você entende que você é plenamente capaz e você está disposto a trabalhar o que for preciso para conseguir. Então diga a você mesmo: eu vou fazer dar certo. E aí eu posso te dizer com toda certeza, muitas das pessoas que eu entrevistei lá no quadro do Book Aberto, que falaram que sim, pensaram em desistir várias vezes porque estava difícil, porque acabava caindo nos mesmos erros, tendo as mesmas grandes perdas financeiras, quebrando contas várias vezes. O que difere essas pessoas que passaram por situações que muito provavelmente você já passou, o que difere delas terem conseguido chegar aonde hoje elas estão,
para muitos que ficaram no meio do caminho foi a determinação delas em fazer dar certo e o tempo que elas estavam dispostas a dedicar para isso e fazer acontecer. E aí vem de novo aquela questão de você alinhar expectativa com realidade. Talvez eu precise de um tempo um pouco maior, talvez eu precise ajustar as minhas metas, talvez eu precise reaver um pouco o prazo dos meus planos, mas desistir não é uma opção se você acredita que você ainda não deu o seu melhor e se você acredita que é capaz. E aí, o quarto fator para você pensar, refletir, analisar, se lembrar quando você estiver pensando em desistir, é a maravilha que é a profissão de trader. Você conhece alguma outra profissão que dependa única e exclusivamente da pessoa, de você? Sinceramente, eu não conheço. Se você conhece, escreve aqui embaixo qual é a sua opinião a respeito disso, escreve qual é essa outra profissão que eu quero conhecer também. Porque em todas as outras profissões, a gente acaba que depende de outras pessoas. Você depende do seu chefe, você depende dos clientes comprarem os seus produtos, você depende de fornecedores, você depende do governo, enfim, você depende de N fatores para conseguir fazer um bom trabalho, para conseguir ter sucesso, para conseguir crescer na carreira. Quando a gente está falando de day trade, quando a gente está falando de mercado financeiro, depende única e exclusivamente de você. Isso é maravilhoso. Você não precisa, se você não quiser, você não precisa lidar com pessoas. Você pode simplesmente lidar com você. É você e você mesmo. Claro que muitas vezes essa é a grande dificuldade, né? Mas a maravilha é que só depende de você. Então esse é um aspecto esse foi um dos aspectos que me apaixonou essa profissão. O fato de realmente só depender de você. E para quem já trabalhou com vendas, para quem já teve chefe ou ainda tem chefe, para quem já dependeu de mudança de governo para ter aumento de salário e tudo mais, sabe o quanto muitas vezes é complicado você depender dos outros. Agora, quando a gente fala de mercado financeiro, é só você. Você é seu chefe, você é seu cliente, é só você. Isso realmente traz inúmeros benefícios. Sem contar nos outros benefícios da profissão de trader, que é, poxa, você pode fazer o seu próprio horário, você pode ter mais tempo livre, você pode viajar, trabalhar de várias partes do mundo, você pode alavancar os seus ganhos financeiros, claro, fazendo isso com prudência, com planejamento, mas são possibilidades imensas de ter uma qualidade de vida e de ter uma mudança de vida que talvez em outras profissões não seja possível e se for possível, vai levar muito, muito, muito mais tempo. Então, quando você estiver pensando em desistir, lembre a você mesmo dessas maravilhas da profissão de trader. Porque não pensa que o mundo lá fora, o mundo na sua outra profissão, o mundo de advogado, de médico, de dentista, de vendedor, de professor, de administrador, não pensa que esse mundo é mais fácil do que o mundo do mercado financeiro. Se você realmente quer ter sucesso nessas outras profissões, você também vai ter que matar vários leões. E por que não fazer isso aqui, nesse ambiente que pode te dar tantos e tantos benefícios? Só desista se você não quer ter a vida de trader. Mas saiba, tenha consciência que tudo, absolutamente tudo na nossa vida tem um preço. E você precisa estar disposto a pagar esse preço. E aí é interessante que tem alguns pensadores que falam que as pessoas que desistiram estavam a um passo da vitória, a um passo de conseguir os seus objetivos, a um passo do sucesso. Mas você nunca sabe, porque você desistiu antes. E se você desiste, você não sabe o que vem depois. Se você desiste de caminhar, você não sabe o que vem depois da curva. E pode ser que logo depois da curva esteja o seu destino final. E você só vai saber se você continuar, se você ir até lá dando o seu melhor. Só assim você vai saber o que tem depois da curva. E aí umas dicas extras agora para enfrentar melhor essa fase de dificuldades, para lidar melhor com essa vontade de desistir. A primeira delas é estabeleça metas menores. Metas intermediárias, não olhe apenas para o seu objetivo final. Eu quero ser um trader bem-sucedido, operar 2 horas por dia só e ganhar 20 mil, 50 mil por mês. Sendo que hoje você nem fecha ao mesmo positivo.
Crie metas intermediárias, metas que sejam plausíveis de você conquistar nessa atual fase. Claro, elas têm que te tirar um pouquinho da zona de conforto, né? Mas que sejam metas bem realistas. Faça esse ajuste entre a expectativa e a realidade e crie metas que você consiga alcançar, que sejam possíveis neste momento, nesta fase. Porque é muito importante a gente alcançar essas metas, porque à medida que a gente alcança, a gente se sente bem, tem liberação de dopamina, e aí você quer mais e mais realização, mais conquistas de metas, e você não pensa em desistir, pelo contrário, você se motiva a fazer mais, se motiva a dar o próximo passo. Então crie metas menores, metas realistas, talvez a sua meta nesse momento seja simplesmente fechar um mês no positivo, e aí depois talvez seja operar, talvez antes ainda disso seja operar o mês inteiro sem sair do plano, e aí a próxima meta é fechar o mês no positivo, e aí assim você vai passinho por passinho. E à medida que você vai dando esses passos, você vai conquistando mais confiança em você mesmo, você vai conseguir enxergar a evolução. E esse é outro aspecto muito importante, que você consiga perceber a evolução. E essa evolução nem sempre ela é só em resultados financeiros. Às vezes ela é uma evolução da sua melhoria como trader, né? E você como trader não pode ser só o resultado financeiro que vai medir, mas sim a sua sensação, mas sim o quanto você controla as suas emoções, mas sim o quanto você opera bem no mercado. Porque se você opera bem, ganhar dinheiro vai ser uma consequência natural. E aí a segunda dica é você se recompensar por atingir essas pequenas metas. Poxa, fechou o mês no positivo? Esse era o seu objetivo? Recompense a si mesmo. Ah, pode ser algo simples, um jantar com a esposa, com o esposo, namorado, num lugar bacana. E diga, lembre a você mesmo que você está se recompensando por ter batido a sua meta. Isso contribui muito para que você permaneça motivado e disposto a percorrer o caminho, que às vezes é um caminho longo, mas é um caminho plenamente possível. Então, essas pequenas recompensas, elas podem e elas vão te ajudar muito. E elas vão combater bastante essa questão de desistir. Se você estiver batendo as suas pequenas metas, você não vai pensar em desistir. E a terceira dica é: respeite o seu tempo. Respeite o seu processo. Tem pessoas que conseguem ter resultados financeiros positivos com 6 meses, com 1 ano de mercado? Tem, mas não é a grande maioria. Tem pessoas que demoram 8, 10 anos para ter resultados? Tem, mas você também não precisa ser um deles. A grande questão é você entender e respeitar o seu processo, sabendo que, neste momento, você está dando o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Se você tiver plena consciência que você está dando o seu melhor dentro das suas possibilidades, tá tudo bem, é só continuar. É só uma questão de tempo. E aí, se você ainda não curtiu esse vídeo, se não deu seu like, se não se inscreveu no seu canal, a essa altura eu já tô aqui, sei lá, quase meia hora falando, tá mais do que na hora, né? Deixa o seu like aqui pra gente, se inscreva aqui também no canal, aproveita e compartilha, manda essa aula para todos os seus amigos traders que estão precisando assistir esse vídeo. Independente se eles estão numa fase boa ou estão numa fase ruim, eu tenho certeza que esses conteúdos vão ajudar. E não se esqueça, quando você estiver passando por uma fase difícil, por uma fase ruim no mercado, quando você pensar em desistir, quando isso vier à sua mente, lembre-se, faça a você mesmo a pergunta certa. Eu já dei o meu melhor no mercado financeiro? Eu já dei o meu melhor para ser trader? Se a resposta foi não, ainda não, continue, dedique-se. Ajuste o seu plano, ajuste a sua expectativa e realidade, tenha a visão de longo prazo, de entender que é uma carreira, é uma profissão, crie as suas pequenas metas, se recompense por elas e, acima de tudo, acredite em você mesmo, porque eu tenho certeza que você é plenamente capaz. Só depende de você. Essa é a maravilha da profissão de trader. Só depende de você. Então, faça acontecer, vai lá e faz. E você já sabe que eu vejo você no próximo vídeo.